Capítulo 67. Eletromagnetismo. Força magnética sobre corrente elétrica. Conceito. Suponha um fio reto colocado entre as extremidades de um ímã, como mostrado na figura ao lado. Quando a corrente I é iniciada, uma força magnética aparece sobre o fio. Essa força forma um ângulo reto com o campo magnético. Se a corrente for invertida, a força também terá sentido oposto. Experimentalmente, pode-se verificar que a direção e o sentido da força magnética é dado pela segunda regra da mão esquerda, como ilustrado na figura ao lado. O polegar aponta no sentido da força magnética, o dedo indicador aponta no sentido do campo magnético e o dedo médio indica o sentido da corrente elétrica. Equacionando. Imagine uma porção de um fio condutor de comprimento L imerso em um campo magnético constante B, percorrido por uma corrente elétrica I no sentido indicado pela figura ao lado. O ângulo θ é formado entre a direção do campo magnético e a corrente que percorre o comprimento. A força magnética será determinada pela seguinte equação: o produto do campo pela corrente, pelo comprimento, pelo seno de θ. Quando o ângulo θ é igual a 90 graus, ou seja, o campo magnético é perpendicular à corrente elétrica que percorre o condutor, o seno de 90 graus é igual a 1, e a equação se reduz a BIL, onde o B é o módulo do campo magnético, I é o valor da corrente elétrica que percorre o condutor e L o comprimento do condutor onde age o campo magnético. Forças entre dois condutores retilíneos paralelos. Calculemos as forças que reciprocamente se exercem dois condutores retilíneos paralelos afastados pela distância A. Seja L o comprimento dos condutores e 1 a corrente elétrica no condutor 1 e 2 a do condutor 2. O condutor 1 produz em todos os pontos do condutor 2 um campo magnético cuja indução magnética tem módulo B1, e o condutor 2 produz em todos os pontos do condutor 1 um campo magnético cuja indução magnética tem módulo B2. Observe as equações. Em todos os pontos do condutor 2 existe uma indução magnética igual a B1, e em todos os pontos do condutor 1 existe uma indução magnética igual a B2. Então, tudo se passa como se os condutores 1 e 2 estivessem em campos magnéticos uniformes perpendiculares aos seus comprimentos. As forças F1 e F2 que atuam nesses condutores têm módulos apresentados a seguir. Substituindo B1 e B2 nas equações de força magnética, resultará: a força magnética terá direção perpendicular ao plano determinado por B1 e B2 e os condutores, portanto, estão no plano da figura. O sentido do condutor 1 para o condutor 2, F1. E do condutor 2 para o condutor 1, F2, verificado pela segunda regra da mão esquerda. Observe que as equações de F1 e F2 apresentam o mesmo módulo, indicando que são forças de ação e reação. Nesta demonstração, mostramos que a força entre os dois condutores é de atração, devido ao fato de as correntes nos dois condutores apresentarem o mesmo sentido. Caso as correntes elétricas que percorrem os condutores forem de sentidos contrários, então a força entre eles será de repulsão. Exercício número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Muito bem, encerramos o capítulo 67 sobre força magnética aplicada sobre corrente elétrica. Um abraço.